Olá, bom dia. Ele está no seu segundo mandato como deputado estadual, já foi candidato a prefeito da capital, possivelmente será candidato a deputado federal, mas isso do ano que vem ele ainda não decidiu. Quem está aqui comigo no café de hoje é o deputado Eduardo Braide. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Eu falei que o senhor está no seu segundo mandato. Se a gente pensar assim, uma avaliação desse período parlamentar entre primeiro inteirinho, segundo a gente já está no terceiro ano, né? Está quase terminando. Que balanço que você faz desse trabalho todo que o senhor está desenvolvendo, deputado? Um balanço positivo, um balanço sempre trabalhando a favor do povo do Maranhão, com diversas leis já aprovadas, que portanto já estão em vigor, funcionando e servindo ao povo do Maranhão em várias áreas. Na saúde, por exemplo, logo que cheguei na Assembleia Legislativa em 2011, conseguimos aprovar uma emenda constitucional que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, onde no Maranhão uma parte dos impostos pago pelos cigarros e derivados de tabaco e uma parte que é incidente sobre as bebidas alcoólicas vão para esse fundo e servem exatamente para serem utilizados em ações de combate ao câncer. Ao lado disso, temos um trabalho desde o nosso primeiro ano de mandato, junto ao Hospital Aldenor Belo, todos os anos destinando equipamentos para o Hospital Aldenor Belo, junto à APAI. Na área da educação, por exemplo, tenho a felicidade de ser autor da lei que estabeleceu o regime de alimentação escolar diferenciada para os portadores de diabetes, para aqueles que têm intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Na área da segurança, sou muito feliz por ter a lei que prevê a utilização de veículos que foram sendo utilizados para combater o crime e que agora, após a nossa lei, esse veículo que não tem a identificação de quem é o seu dono, que muitas vezes vieram de outros estados para serem utilizados aqui no cometimento de crime no Maranhão. Após essa lei, existe a autorização legal para que a polícia do Maranhão possa utilizar esses veículos. Então, ao longo desses 2 anos... Transita em todas as áreas, mas eu lembro que logo no começo me chamou a atenção essa questão, será muito voltado para a área da saúde, eu até cheguei a lhe perguntar se o senhor era médico, né? Não é médico, eu já sei, gente, não é médico. Mas sou casado com uma médica. Sim, é casada com uma médica, então já tem algum conhecimento. Mas essa sua preocupação, boa parte dos seus projetos, das suas emendas, vão sempre para a área de saúde. É uma preocupação mais especial? Além de ser especial, em todas as pesquisas, por onde ando, com quem converso, eu gosto muito de conversar com as pessoas, tanto no contato pessoal, nas andanças pelo interior do estado, mas muito ultimamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, eu tenho sempre essa reivindicação de forma mais incisiva, que é a questão da saúde. Então, por isso, desde o nosso primeiro ano de mandato, nós destinamos uma atenção especial para a questão da saúde, Elda. Então, assim, várias leis, por exemplo, sou autor da lei que instituiu o teste do coraçãozinho, de maneira obrigatória em todas as maternidades públicas e privadas, e fico muito feliz quando encontro com uma mãe que disse: olha, meu filho, graças a Deus, fez o teste do pezinho e está tudo bem. Outras situações de mães que eu já ouvi também no depoimento de que realizou o teste do coraçãozinho, na verdade, no seu filho, e que acabou detectando uma situação que logo depois foi conseguir corrigir aquela situação que foi detectada. Quer dizer, se não tivesse o teste, ela jamais saberia naquela hora que a criança precisava de um tratamento especial, né? Aí, quando o senhor fala dessas leis todas que já foram aprovadas, já foram sancionadas, já estão em vigor, de alguma forma os deputados podem acompanhar o cumprimento de leis assim, que tem essa importância, mas às vezes não tem um cumprimento tão eficiente como a gente espera. Eu sei que vocês batalham muito para que qualquer projeto seja aprovado aqui na Assembleia Legislativa e depois passe por uma sanção do governador. Dá para fazer esse acompanhamento, deputado? Não só dá, como deve. E eu vou dar um exemplo para você. Eu tive a felicidade de aprovar um projeto de lei, que depois virou lei, que criou o Conselho Escolar de Políticas sobre Drogas. Então, um conselho onde ele prevê a participação de alunos, professores e pais de alunos nas escolas da rede estadual de ensino. O que foi que eu fiz? Logo após a sanção dessa lei, eu fiz uma visita pessoalmente ao secretário estadual de Educação, levei a ele a cópia da lei e pedi que ele encampasse a implantação desses conselhos nas escolas do estado. E de lá para cá venho monitorando a implantação e hoje tenho a felicidade de dizer para você que esse é um conselho que já está implantado em mais de 300 escolas no estado do Maranhão. Então, que vem contribuindo para essa discussão tão importante que é o enfrentamento das drogas, um conselho da maior
relevância, porque você no mesmo ambiente, no ambiente escolar, você reúne alunos, professores e pais dos alunos para poder discutir essa situação, tanto que essa é uma lei que tem a parceria, que encontrou, na verdade, um projeto que estava em andamento do Ministério Público do Maranhão e que agora os dois caminham lado a lado nessa luta contra as drogas em relação à nossa juventude, ao povo do Maranhão. E quando isso acontece, quer dizer, quando você pode acompanhar o cumprimento e que percebe que ele está sendo cumprido e que percebe resultado dele, quer dizer, através de um trabalho seu, você percebe que pode melhorar a vida de alguém, pode melhorar a vida de uma coletividade. Isso dá uma satisfação, assim, tipo, eu estou fazendo meu trabalho? Olha, para mim só tem sentido ser político, só tem sentido ser parlamentar, se as ações que eu fizer enquanto parlamentar tiverem efetividade, se tiverem resultado, se melhorar a vida do maranhense. Se isso não acontecer, de nada adiantou eu ter uma lei aprovada, discutir, fazer discursos na tribuna da Assembleia. Então, a minha felicidade maior é saber que as leis que consigo aprovar, que realmente tem a garantia de serem executadas, tem o nosso trabalho de fiscalização. Eu, por exemplo, já tive várias situações onde peguei a cópia da lei e encaminhei ao Ministério Público, a quem compete fiscalizar o cumprimento dessas leis. E o Ministério Público, de forma proativa, de forma decisiva, ajudou, inclusive, a cobrar a utilização de várias leis. Então, assim, eu sou muito feliz, claro, pela aprovação da lei, mas a minha felicidade ela só se completa se eu souber que essa lei chegou lá onde importa, que é no Maranhense. Porque a gente tem muitos exemplos assim de leis que são aprovadas, que são sancionadas, que entram em vigor e que não pegam, que a gente diz que não pega, né? A lei da fila no banco, que a gente briga tanto o tempo todo, ela já foi aprovada na Câmara Municipal, aqui na Assembleia, mas de alguma forma, o que falta nesses casos? A sociedade precisa também se mobilizar no sentido de fiscalizar o cumprimento desse tipo de leis? Olha, você falou uma questão que é fundamental, leis que não pegam. E isso nos deixa muito triste, porque você acompanha o trabalho legislativo e sabe que às vezes não é fácil aprovar uma lei, ela tramita por várias comissões, às vezes tem discussões em plenário, às vezes tem posicionamentos contrários e após a aprovação da lei nós temos ainda a sanção por parte do Poder Executivo. Então é um longo caminho até que a lei passe a vigorar, vamos dizer assim, a valer na vida de todos nós. E é muito frustrante quando você tem um trabalho para aprovar uma lei que essa lei acaba não pegando. Você deu um exemplo que é claro, a questão da lei da fila nos bancos, onde você não pode passar mais de 30 minutos, senão estaria sujeito à instituição, à multa. Eu vou dar um exemplo para você de uma lei que eu ainda estou cobrando, mas que ainda não vi a efetividade que gostaria de ter. Eu tenho uma lei que diz o seguinte, que todos os bancos, todas aquelas instituições bancárias que tiverem o caixa eletrônico, que chamava antigamente de caixa rápido, ele tem obrigatoriamente que destinar pelo menos um caixa para a pessoa com deficiência. Então eu chego em várias instituições bancárias, a própria TV Assembleia já fez uma reportagem, uma matéria sobre esse assunto, mas que a gente acaba encontrando, principalmente no interior do estado, situações onde nós temos vários caixas e nenhum caixa adaptado para a pessoa com deficiência. Então é uma lei que nós continuaremos cobrando, continuaremos solicitando a participação efetiva do PROCON, do Ministério Público, para que a gente possa ter a efetividade maior. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa e daqui a pouco a gente volta para continuar discutindo esse trabalho parlamentar do deputado Eduardo Braide. É só um minutinho, eu volto já já. De volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa com o deputado Eduardo Braide, e a gente estava falando nessas leis que não pegam. Isso de alguma forma frustra o parlamentar, que como a gente falou, caminha tão longo para se chegar até que um projeto se transforme em lei, que ele seja sancionado, que ele entre em vigor. Isso dá uma frustraçãozinha, não, deputado? É claro, e eu acho que a frustração maior é para o povo do Maranhão, que espera exatamente a atuação do seu parlamentar, leis que venham realmente mudar para melhor a vida dos maranhenses e que acabam não acontecendo. Eu, particularmente, tenho um trabalho especial antes de apresentar um projeto de lei, de ver se aquela lei é constitucional, de ver se aquela lei, antes mesmo de ser aprovada, se ela vai ter efetividade, ou seja, se ela terá condições de ser executada, terá condições de ser implantada no mundo real. Porque
Porque uma coisa é você apresentar no papel, discutir, ter aprovação, exatamente, né? e saber se aquela lei no mundo real ela terá como ser executada. Então eu tenho essa preocupação e por isso que tenho a felicidade, devo dizer, que acho que mais de 80% das leis que consegui já ter aprovado, todas elas estão em funcionamento e já serviram para melhorar a vida do povo maranhense. Então sou muito feliz por isso. A gente está no ano pré-eleitoral. Aí a gente fica pensando assim, aqui na Assembleia todo mundo já começa a se movimentar, é uma casa política, não tem jeito, todo mundo vai se movimentar. O senhor já traz no DNA vamos dizer, essa questão da política. É filho de ex-deputado, filho de ex-parlamentar. Isso de alguma forma facilita um pouco, atrapalha um pouco? Como é que o senhor vê essa questão, deputado? Olha, o que eu posso dizer que facilitou, e é verdade, é que como tive na minha vida, principalmente no meu cotidiano, a participação parlamentar do meu pai, acabou que eu tive uma aproximação com a política mais cedo, no sentido de ouvir as pessoas. E eu costumo dizer que o bom político não é aquele que sabe falar bem, Elda, é aquele que sabe ouvir bem. Então eu acho que essa é a qualidade fundamental que um político deve ter, saber ouvir as pessoas. E isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo. Então eu posso dizer que nesse ponto me ajudou muito, saber a oportunidade que você tem de ouvir, principalmente as pessoas que mais precisam da ajuda do Poder Executivo, do Poder Legislativo, você entender os anseios daquelas pessoas, porque assim, várias das leis que eu tenho aprovadas aqui são frutos de conversa que tenho nos bairros, no interior do estado. Vou dar um exemplo para você. Você gosta de andar aí pelo interior. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu participava de uma reunião na cidade operária e uma mãe me falou da dificuldade que tinha para seu filho, que era uma pessoa com deficiência, de se deslocar da cidade operária até o Canto da Fabril, lá no colégio Segel, porque era o único lugar que tinha vaga para ele estudar. Diante dessa situação, o que ela me disse? Em várias oportunidades, o filho dela acabou perdendo as aulas e acabou perdendo o ano letivo. Apresentei uma lei que estabeleceu o direito de preferência de matrícula das pessoas com deficiência no local mais próximo da sua casa ou do seu local de trabalho. Então é uma lei que está vigorando desde 2012 e que me deixa muito feliz. Claro, já tenho notícias de várias pessoas que conseguiram a matrícula dos seus filhos, dos seus familiares por conta dessa lei, mas acho que é uma oportunidade que tem aqui no seu programa para divulgar ainda mais essa lei, para que as pessoas possam utilizá-la. É uma questão tão elementar, faz parte do dia a dia, né? Quer dizer, para a gente pode não ter nenhuma importância, nenhuma relevância saber de uma lei dele, mas para quem precisa, como esse menino que da cidade operária até no centro da cidade, é uma caminhada e tanto. Claro que ele sempre vai chegar a ver. Isso eu acho muito bom. Mas assim, voltando aqui para esse trabalho da política, a gente está no ano pré-eleitoral, mas também a gente está num momento assim bem delicado com relação à política, à descrença da população, essas coisas todas que a gente está vendo que está acontecendo. Como se analisa esse resultado disso? Isso pode atrapalhar o processo eleitoral? Isso pode facilitar? Isso vai depurar? Como é que vocês veem isso? Elda, eu sou o presidente da Comissão Especial de Reforma Política da Assembleia. Então acompanhei o processo de reforma política desde o início até a sua votação final, até a sanção, que foram as últimas alterações que ocorreram na legislação eleitoral. E acho que às vezes os próprios políticos contribuem para esse desgaste da classe política. Por exemplo, a última reforma política previu a utilização de recursos públicos, do meu imposto, do seu imposto, do imposto do brasileiro, do maranhense, para pagamento de campanhas eleitorais. Quer dizer, no momento onde o país passa por crise, no momento de dificuldade, você reservar mais de R$1,5 bilhão de reais para pagar a campanha de políticos, quer dizer, não deveria ter acontecido isso. Então externei a minha posição contrária, fiz inclusive um programa do meu partido, o PMN, que foi ao ar, dizendo a minha posição contrária e do meu partido em relação a esse tipo de proposta. E eu acho que são situações como essa que vai levando o descrédito da classe política. Então assim, mas eu costumo dizer que a verdadeira reforma eleitoral não é só a que você faz nas leis, mas é a que o eleitor faz no dia da votação, faz no dia da eleição. Então o eleitor tem que estar
consciente, tem que estar antenado em relação àquilo que vem acontecendo no país, no estado, no seu município, para que naquele dia, lá quando ele tiver só ele, a consciência dele e a máquina, ele tenha a oportunidade de escolher o caminho que vai, esse sim, promover a reforma verdadeira, a reforma eleitoral e política do nosso estado, do nosso país. Porque assim, a gente fica pensando assim, criticar é muito fácil, né? A gente critica os políticos, a gente diz que eles são ladrões, a gente diz que eles são corruptos, e eles comprovam pra gente essa coisa toda, né? Mas a gente esquece da nossa participação, né? Porque ninguém está lá, porque ninguém vai para lá sozinho, só vai porque alguém botou. Esse processo todo pode levar a uma maior conscientização das pessoas, da população, ou pode levar a um descrédito total. Às vezes já está esculhambado mesmo, não presta para coisa nenhuma, a gente bota pessoas assim que você nem imagina que elas poderiam estar lá. A gente não pode ter esse processo inverso nessa situação? Olha, como um bom brasileiro, eu nunca desisto e sempre acredito no melhor, sempre tenho esperança. É verdade. E quero dar um exemplo positivo para você e que eu acho que deve animar todos. Por exemplo, a Operação Lava Jato, que começou pequena, mas que teve o apoio da população, teve a mobilização da sociedade civil organizada, teve a participação de vocês da imprensa de maneira fundamental e de alguma forma está passando o Brasil a limpo. Por conta da Operação Lava Jato, de tudo que aconteceu, nós já tivemos o fim da doação empresarial para a campanha, o que já foi fundamental. Já foi fundamental. Porque nós vemos exatamente os últimos acontecimentos. Agora, recentemente, foi investigado e já apurado lá no Rio de Janeiro a participação de recursos diretos de uma empresa privada na eleição do prefeito do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro, e com certeza isso não aconteceu só lá. Né? Então, assim, acho que nesse ponto contribui de maneira fundamental. Então, o que eu acho, sinceramente, em relação ao momento em que vivemos, se tiver a participação da população, do maranhense, do brasileiro, daqueles que estão nas cidades, e tiver a participação efetiva da imprensa, a tendência é que o Brasil não volte mais atrás em relação a diversos temas. E eu quero acreditar que esse exemplo da Lava Jato é um exemplo que deve se espalhar por várias outras áreas do nosso país. E nós vamos ficar assim de dedo cruzado, torcendo para que isso aconteça mesmo. Mas enquanto isso, a gente faz um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta mais uma vez. De volta já para o nosso último bloco de conversa aqui sobre ação parlamentar, sobre projetos políticos. Por falar em projetos políticos, ano que vem, como eu falei, é um ano de eleição, né? Todo mundo aqui na casa já está se movimentando. As coisas dentro do plenário devem mudar muito por conta dessa preparação dos deputados? Olha, uma coisa que eu espero que não aconteça, que nós vimos que aconteceu em anos anteriores, principalmente quando a Assembleia funcionava lá no centro, que não tinha participação de vocês, que era a TV Assembleia, e que era costume acontecer, é que quando chegava ano eleitoral, a casa praticamente parava de funcionar, né? Ficava esvaziada, os deputados iam muito para os seus compromissos nas bases eleitorais. Dos anos que estou aqui, ainda bem que por conta talvez da transparência maior em relação à cobertura dos trabalhos legislativos, a gente não vê isso acontecendo. Pois é, na última, né? Nem deu para perceber, não dá para perceber, né? Cheio. Nós tivemos a eleição municipal agora, no ano passado, tivemos a eleição estadual de 2014 e não percebemos nenhum prejuízo em relação a isso. Espero que esse ano aconteça a mesma coisa, afinal de contas, nós estamos aqui sendo pagos para poder trabalhar para o povo do Maranhão. Então esse é o primeiro ponto que eu espero que aconteça. E segundo, acho que, embora possa haver um acirramento ou outro no debate do plenário, o que nós jamais devemos deixar acontecer é que seja prejudicado algum projeto de interesse do povo do Maranhão. Independente do partido que seja, eu costumo dizer, Elda, que desde que estou aqui, de 2011, até hoje eu costumo até lançar desafio. Eu lanço o desafio de alguém dizer que o deputado Eduardo Brade deixou de apoiar algum projeto que seja para o bem do povo do Maranhão. Nunca. Não me interessa de quem vem o projeto. Não me interessa de quem é o governo que vem, não me interessa quem é o deputado que apresentou. Se o projeto é bom, terá meu apoio. Se não for bom, aí sim, terá a minha crítica, a minha postura no sentido de lutar para que aquela matéria que eu entendo e que o povo do Maranhão entende como prejudicial não seja aprovada por essa casa. Eu não sei se talvez por causa da televisão, e a gente acompanha muito pela televisão, a gente está sempre lá, dá para ver que no plenário as coisas, mesmo com todas essas posições, às vezes antagônicas, tem oposição, tem governo, tem deputado que concorda, tem deputado que não concorda, as coisas andam tranquilas e sob controle dentro do plenário, não anda? Até as votações mais complicadas. E é bom que isso aconteça, essa é uma casa de debates.
É uma casa onde as matérias que chegam aqui, sejam por meio dos seus parlamentares, sejam através do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, elas precisam ser aperfeiçoadas. E é exatamente o debate que gera esse aperfeiçoamento. Eu vou dar um exemplo para você. O governo do estado mandou um projeto para essa casa, criando o Conselho Universitário do Maranhão. Mas o projeto chegou aqui e eu percebi, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, que o Conselho Universitário não tinha participação de nenhum estudante. Que os 2 professores que faziam parte do Conselho Universitário eram indicados diretamente pelo chefe do Poder Executivo. O que foi que eu fiz? Realizei 2 audiências públicas por meio da Comissão de Educação, tivemos a participação da Associação de Professores da UEMA, da UFMA, de universidades particulares, a participação de DCEs, de centros acadêmicos de universidades e apresentamos uma emenda. Para quê? Para que fosse incluído 3 estudantes universitários no Conselho, que aumentassem de 2 para 3 o número de professores e que todos eles, tanto os estudantes como os professores, fossem indicados pelas entidades representativas das suas classes e não diretamente pelo chefe do Poder Executivo. Tivemos a felicidade de ter aprovado a nossa emenda por conta dessa sugestão. O projeto já foi aprovado e acredito eu que já tenha sido até sancionado. Então veja um exemplo de como é importante essa discussão aqui na casa. É uma alteração também que venha do deputado que vier, seja de oposição ou não, se ela vier para melhorar o projeto, com certeza ela vai ser aceita, né? Não tem nem por que não. Claro, essa é uma discussão que eu defendo sempre aí no plenário, nas comissões também. Se aquele projeto for bom, ele tem que ser aprovado daquele jeito e se puder ser melhorado melhor ainda. É isso que eu estou dizendo. A realização de audiências públicas, e esse ano a gente tem visto o crescimento das audiências, da importância que elas exercem. Elas têm mesmo essa importância dentro do trabalho do parlamentar, deputado? Claro, veja você, a reforma, a Comissão da Reforma Política que eu presidi, fizemos audiência em São Luís, em Imperatriz, fizemos audiência em Timon. Então foi uma oportunidade muito grande que nós tivemos. E aí vou dar um exemplo prático para você em relação a essas audiências. Naquele momento, quando começou a discussão da reforma política, se falava na possibilidade da aprovação do voto em lista fechada. Isso. Então, assim, uma situação onde o eleitor sairia de casa sem escolher diretamente o seu candidato. Ia escolher um partido e o partido aqui dentro de uma lista fechada teria vamos dizer assim, a discricionariedade de escolher aquele que seria o primeiro para ser eleito, o segundo, o terceiro. Quer dizer, um verdadeiro absurdo por quem lutou pela redemocratização, o direito de participação direta. E o que eu fiquei feliz? Em uma dessas audiências, participou vários deputados federais do Maranhão. O deputado chegou no começo da audiência com uma posição em relação a votar favoravelmente a lista fechada. Depois de ouvir toda aquela discussão e ver o posicionamento de sindicatos, de eleitores, de representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário... Deixa eu esquentar um pouquinho seu café enquanto a gente fala de política. Obrigado. Política e café combinam. Obrigado. E aí, no final da audiência, ele chegou e disse, olha, depois dessa audiência eu estou convencido que não devemos ter mais o voto em lista fechada. Era um posicionamento do meu partido, mas agora eu penso diferente. Então, veja você a importância das audiências públicas. A gente vê até pelo volume de pessoas, porque antigamente, antes quando se realizava audiências públicas aqui, a gente vê que não tinha essa motivação popular, de participação popular. As pessoas estão entendendo que elas precisam participar, que elas podem mudar as coisas. Mudou um ponto super importante. As pessoas já sabem disso? Elas já tomaram consciência disso? Eu acho que sim. E isso demonstra exatamente pelo grande número de pessoas que vêm participando das audiências públicas. E mais do que isso, o auditório fica lotado, que não tem nem onde botar tanta gente. E mais do que isso, os resultados que vêm acontecendo das audiências públicas. Vou dar outro exemplo para você. No ano passado, o governo do estado encaminhou um projeto a esta casa que aumentava o ICMS da construção civil. Então, houve uma preocupação muito grande por parte, principalmente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil, do sindicato também patronal, que é o Sinduscom. Como membro da CCJ, eu pedi vistas desse projeto para que ele não fosse votado, claro, porque é um projeto que iria prejudicar os maranhenses, iria gerar desemprego. Realizei uma audiência pública também, por meio da Comissão de Obras, na época, tivemos a participação de trabalhadores, de representantes de empresas, e o que foi que aconteceu? O governo do estado entendeu que realmente não deveria mexer naquela matéria e pediu de volta o projeto e acabou não aprovando esse aumento do imposto para a construção civil. Então veja um exemplo
prático e positivo que teve por conta da mobilização do setor e no final acabou ganhando o Maranhão quando não teve esse aumento de imposto na construção civil. E essa maturidade das pessoas a gente pode testar nas urnas no próximo ano, né? Vamos ver o que acontece se toda essa situação que está sendo exposta de Lava Jato, de tantos outros escândalos que serviram para, de alguma forma, melhorar a nossa participação e a nossa conscientização. Agora, só uma última pergunta, senhor candidato à reeleição? Essa é uma decisão que já tomei. Não serei mais candidato a deputado estadual. Já estou no meu segundo... Quando o senhor disse, eu não serei candidato, eu digo, pronto, já estou no meu segundo mandato, são praticamente 8 anos que a gente vai encaminhar de trabalho na Assembleia Legislativa. Acho que a gente conseguiu contribuir de maneira positiva através de leis, através de várias ações. Então, essa é uma decisão que está tomada, não uma decisão pessoal, mas uma decisão que tomei ouvindo as lideranças que nos acompanham, ouvindo o povo, aqueles que tiveram e, claro, e evidente, o destino de 2018 deverá ser discutido com todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, com a minha família, mas principalmente com o povo do Maranhão. Claro. Aquele caminho que me for apontado pelo povo do Maranhão em 2018, que tiver as bênçãos de Deus, será o caminho que eu seguirei certamente. Tanto faz um deputado federal, um cargo majoritário, isso ainda não está fechado. Não está fechado. Candidato, vai ser exatamente. Candidato, a única decisão é de não ser mais candidato a deputado estadual. Essa já está mas tomada. Será uma candidatura que, evidentemente, poderá ser ou uma candidatura para o próprio parlamento ou uma candidatura majoritária para o executivo. Então, nós vamos aguardar, ver qual vai ser a decisão. Com certeza vai ser a melhor que o senhor puder tomar, que o seu partido puder tomar, tem toda certeza disso. Deputado Eduardo Braide, muito obrigado pela sua participação no nosso café. Um bom dia para o senhor, um bom dia de trabalho também. Bom dia, Elda, você, obrigado pelo convite e um bom dia a todos os maranhenses que nos assistem. Ok, você já sabe que tudo isso que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site. A hora que você quiser pode rever qualquer uma dessas entrevistas, essa conversa minha com o deputado Eduardo Braide fica lá guardadinha para você. É só você acessar al.ma.leg.br/TV que você vai ter tudo à sua disposição. E pode nos seguir também nas nossas redes sociais, na página do nosso rádio online. Qualquer um desses canais você terá todas as informações. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você cedinho, às 8h30 da manhã. Tchau!